Olá, estamos começando mais um Bloco Entrevista. Hoje eu estou aqui novamente com o meu grande amigo Pedro. Muito obrigado pelo grande amigo Lucas. E aí, Pedro? Tudo bem? Tudo bem. Joia, mais um dia aqui no Bloco Entrevista. Sem dúvida, velho. E com quem a gente tá hoje aqui? Hoje a gente tá com Caroline Eldes. Grande Carol. E aí, Olá, Carol, tudo bem? Tudo bem, você? Carol, tudo bem. Carol, que é... Nossa grande amiga. Nossa grande Pra amiga. começar. Realizadora de alguns Sim. trabalhos aqui. Trabalha na firma. Trabalha na firma de vez em Trabalho quando. Isso. Ela contribui com uma das câmeras para o nosso programa. É verdade. Obrigado, Carol. Rolar. Muito obrigado, Pra acontecer Carol. esse programa. Ela, inclusive, a câmera que tá gravando ela é a dela. A câmera dela. Carol, que é arte educadora, artista visual. Mais ou menos. De formação, né, Carol? De formação. Carol tá em Ribeirão Preto, se não me engano, há mais ou menos 5 anos. Isso. Carol, a gente queria começar, assim, perguntando pra você, como que você veio parar em Ribeirão Preto e o que você veio fazer em Ribeirão? Eu mudei pra Ribeirão Preto antes de me formar, na real. Porque eu tava no último ano da faculdade, tava procurando estágio já, mas tava em Campinas ainda, que eu me formei na Unicamp. E aí, eu procurando estágio e tal, dei o rolê em São Paulo inteira, levei currículo pra todo lado e nada. E aí, um belo dia, eu digitei lá no Google, assim, né, região de Ribeirão Preto, assim, instituição cultural. Caraca. Aí apareceu lá, Instituto Figueiredo Ferraz. Eu falei, vou mandar um currículo, né, não custa nada, já mandei tantos mesmo. E aí, mandei por e-mail, assim, não tinha nada anunciado, não tinha vaga, não tinha nada. Mandei, no mesmo dia a Sabrina me ligou. Falou, você pode vir aqui fazer uma entrevista e tal? Eu não conhecia o Instituto, nunca tinha vindo aqui. E aí eu vim, fiz a entrevista com a Vera, e aí deu certo. Fiz 10 entrevistas com a Vera, mas no final deu certo. E aí eu já vim contratada para trabalhar no Instituto. Da hora. E aí eu mudei para cá, com tudo que eu tinha. Terminei a faculdade meio que à distância, assim, porque eu só tinha que terminar o projeto experimental, que é tipo um TCC da Tava Unicamp. finalmente já. Eu ia uma vez por mês para orientação, mas já fiquei morando aqui. E aí tô aí no Instituto até hoje. Que é onde você permanece, né? Até hoje. E como é que é a rotina lá no Instituto, Carol? Conta o que é o Instituto pro pessoal que não conhece, né? Tá. O Instituto Figueiredo Ferraz, ele foi criado a partir de uma coleção privada. Então, a coleção Figueiredo Ferraz, que é do João Carlos da Dulce. Eles começaram nos anos 80 a colecionar como uma coisa, um hobby deles, e mais o João, inclusive. E aí, em 2011, eles abriram um instituto para o público, que abriga o acervo deles e também traz exposições de fora. Então, é um instituto de arte contemporânea, que funciona com exposições o tempo todo. E aí, tem um programa educativo, que é o que eu faço, né? Que foi onde eu entrei e onde eu estou até hoje. Então, o programa educativo é responsável pelo público em geral, tanto o espontâneo, que chega lá e para visitar as exposições, quanto os públicos agendados, né? Então, grupos agendados de escola, que são nossa prioridade no Instituto. O programa educativo é que cuida de como vai ser essa recepção e de quais são as atividades que a gente vai fazer, enfim. Toda a metodologia pedagógica do Instituto fica na gente. Quando você formou, assim, você estava procurando atuação nessa área de arte e educação ou não? Não, de jeito nenhum. Saiu atirando pros cantos todos. Não, na verdade, eu tava procurando, assim, eu me formei bacharel, porque eu nunca quis dar aula, né? Nunca quis lidar, assim, com educação. Eu pensava em dar aula em nível superior, muito no futuro, mas eu nem fiz licenciatura porque não era uma coisa que eu queria. Mas aí, né, procurando estágio, surgiu essa oportunidade. E logo eu me dei conta da oportunidade que era estar dentro do Instituto, né? Estar ali naquele espaço. E até hoje, assim, acho uma mega oportunidade estar dentro do Instituto. De conviver com as obras, né? Conviver todo com as dia. obras, com os artistas que circulam por lá, em todas as aberturas, né, de exposição. A gente tem várias pessoas importantes ali. Acabei fazendo amizades muito legais, assim. Então, me dei um pouco conta já naquela época de que era um lugar bom de se estar, assim, mesmo que não fosse exatamente na área que eu gostaria. Qual que era a área que você gostaria? Eu sempre trabalhei com mercado de arte. A minha pesquisa no final da graduação foi essa, meu mestrado hoje em dia é esse.
Então, eu sempre quis trabalhar em galeria, assim, eu gosto da dinâmica do mercado de arte, assim, acho interessante. Então, eu estava mais para esse lado. Mas, quando eu comecei a trabalhar no instituto, eu meio que me interessei, assim, pelo negócio, né? Fui lidando com o público, assim. E o educativo, Pedro sabe, Pedro foi do educativo também. Quem não sabe, eu trabalhei lá 2 anos, né? Eu conheci a Carol no meu antigo emprego, né? Aí eu conheci o Lucas no meu antigo emprego. E agora eu montei um novo trabalho agora, uma produtora com o Lucas. E o Gil também, né? E o Gil Neto também, que é o guitarrista da nossa banda. Que foi a partir do Instituto que surgiu a Módulo Lunar. Que surge a Módulo Lunar. Olha só. O Instituto, ele imprime, assim, um lance muito importante na história da banda, né? Na minha história, sim, aqui em até Ribeirão. Da produtora, com certeza. E eu conheci a Carol lá. E tem muita coisa pra gente falar sobre, não só sobre o Instituto, mas sobre a vida, arte e educação mesmo, e o que aquele ambiente proporciona, né? Eu lembro uma vez que você me mostrou um cartão seu, tipo, pré-instituto, que você dava essa consultoria de... É uma consultoria quase que de compra mesmo, assim. Né? Pessoas que gostariam de começar. Isso é uma coisa que as pessoas me conhecendo, assim, me procuram até. Assim, eu tô querendo começar, querendo comprar alguma coisa. Mas não como colecionador. Ainda não. Acho que ninguém nasce colecionador. Eu acho que sempre começa. Né? O próprio João, falando da coleção Figueiredo Ferraz, ele fala que comprou uma vez para decorar a casa, um quadro. E aos poucos as pessoas se envolvem, né, nesse universo. Então, era uma coisa que eu fazia, assim, que também era uma questão de mercado, né, que nem eu falei. Eu queria, assim, enviesar por esses lados de mercado, assim. Então, tinha uma questão de consultoria mesmo, e que tem até hoje não só de compra, mas consultoria de, quero aprender sobre arte, vou fazer um evento que eu quero, sei lá, fazer alguma atividade de inspiração, assim, que é uma coisa que a gente já fez até pelo educativo. Então, tem um pouco essa questão, assim, né, anterior, mas que eu continuo também. Até hoje eu gosto dessa parte. Eu lembro uma vez que eu recebi um sujeito lá numa visita que ele me entregou um cartão dele e depois eu repassei pra você. Se eu não me engano, o nome dele é Mauro Romão. Nossa, você lembra o nome dele? Você não lembra? Porque eu achei que ele fosse um figurão conhecido de Ribeirão exatamente nesse setor que você já tinha me falado que existia. Então, para quem não sabe, a Dulce, né, da coleção, ela tem uma loja de mobiliário e tal, de designers, assim. E se não me engano, ela também aplica essa coisa, assim, de tipo, compondo um ambiente e aí indica uma obra de um artista para colocar... Não sei se ela oferece esse serviço, mas talvez. Talvez sim, porque ela expõe lá na Casa Cor e sempre tem uma obra compondo o ambiente, porque chama atenção, além dos mobiliários e tal. E o Mauro, se eu não me engano, o nome dele é esse. O Mauro, ele fazia esse trampo, assim, de compor um ambiente com uma obra específica e tal. Então, que na verdade, assim, o Instituto não tem um teor comercial. Não. Lá é uma coleção mesmo, a gente vai lá para conhecer. Mas ao lado tem uma galeria. Sim, que é a do Marcelo Guarnieri. Que, se não me engano, muitas obras do Instituto foram adquiridas através da galeria, né? Que muita gente confunde, né? Chama o Instituto de galeria. Fala, fui lá na galeria. Qual que é a diferença, né, Carol? A diferença da galeria é justamente essa vocação comercial, né? A galeria vai produzir exposições também, né? Se eu não me engano, hoje abriu uma exposição no Marcelo Guarnieri, que é aberta ao público, que as pessoas podem visitar, como fazem no Instituto, mas lá as obras estão à venda e no Instituto nunca estão. Mesmo que são obras de artistas que estão atrelados à galeria, que vão fazer individuais, algumas das obras ainda estão à venda, mas é sempre pela galeria. Então, se alguém pergunta pra gente, fala, gostei dessas obras, por exemplo, da Marinita Lusati, que está no Instituto agora. Que é uma exposição que está no pavimento térreo. No térreo. Está ocupando quase todo o térreo e, assim, é uma retrospectiva, então tem obras da coleção, do acervo, mas tem muitas obras que são bem recentes, então ainda estão ali disponíveis pela galeria. Então, quando alguém pergunta esse tipo de coisa, a gente passa o contato da galeria. Olha, a Marinita é representada por tal galeria, tá aqui o contato, mas a gente nunca vai participar, nunca vai fazer esse intermédio, assim, é sempre Já rolou galeria. alguém de chegar lá
Comigo não, na época. Mas alguém de chegar lá e bater o pé e falar assim, eu quero comprar isso aqui, eu quero... Ah, não, eu acho que não. Pelo menos também comigo não. Aham. Já aconteceu da pessoa chegar lá e falar assim, mas isso aqui não é obra desse artista não, porque eu conheço a obra desse artista. Eu tenho uma na minha casa e isso aqui é muito diferente. Porque assim, lá é um lugar que permite absurdos acontecerem, né? Não é? Permite porque é muito, assim, pelo menos a gente estando ali com o público espontâneo, a gente tenta ser muito receptivo, assim. Então, a gente puxa a conversa, né, com as pessoas e abre para as pessoas contarem coisas e perguntarem sobre as obras. Então, nisso, às vezes, acaba acontecendo, assim, esse tipo de situação. Mas, em geral, pessoas que compram obra de arte, que já tiveram alguma experiência, vão saber que se compra pela galeria e que o Instituto, se a gente fala que não tem vocação comercial, não tem. O que já aconteceu foi de alguém perguntar assim, quanto que custa uma obra dessa? Ah, isso é curioso, né? Uhum. Eu falo, não sei. Ele falou assim, não, você tá me enganando, você sabe quanto custa, eu tenho certeza que você sabe. Vai, dá uma média aí, chuta um preço qualquer. Eu falei, gente, não sei, Difícil, né? eu não sei. Assim, até tenho uma noção. O lance do Instituto, assim, como um espaço expositivo, né? Ele é riquíssimo, mas ali, nada que tá ali é por acaso, né? Aquilo foi construído um valor patrimonial em cima da coleção. E o João é um dos... Era, né? O João faleceu ano passado, né? Em setembro. Sim. Mas a Dulce, acho que continua. Continua. Eles detêm ainda uma das maiores coleções de arte contemporânea, né? No Brasil. Aí, o que é arte contemporânea, né, Carol? Tipo, de data, né? Para o pessoal não confundir, assim, de chegar lá... Essa é uma discussão. Uhum. É uma discussão aberta até hoje. Se a gente sentar com pessoas da área, o que é arte contemporânea ainda vai ser uma discussão. Porque, assim, tem essas Mas nomenclaturas, tem uma- tipo, modernismo, pós-modernismo... Tem, assim, algumas convenções, assim, Aham. que ainda são abertas à discussão. Que nem agora a gente vai fazer o centenário da Semana de 22 e volta toda essa discussão de se houve mesmo uma ruptura com a arte moderna ou não, né? O que a gente considera moderno, o que a gente considera contemporâneo. Uma convenção que se faz, normalmente, é que a partir do final da Segunda Guerra tornam-se arte contemporânea, assim. Mas existiam obras que tinham um viés muito contemporâneo antes, e existem obras que têm características muito modernas depois, então essa linha não é muito efetiva, Definida. assim. Como outros movimentos na arte, né? Então, eu acho que isso ainda tem uma transitoriedade, até hoje, eu acho que tem artistas que carregam o moderno na essência, assim, e até a questão do que é moderno, né, reentra agora em várias discussões. Porque, por exemplo, vamos levantar uma bola, assim, um negócio que um monte de gente vem falando recentemente, eu sei que vocês já gravaram, pra quem não sabe, a Carol tem um projeto com o Gil lá, o Clima, né, que também é um Clima. podcast, uma página Que também super bacana. Link na também descrição. mora aqui, né, foi Isso. criado aqui dentro Aqui na do Bloco e no estúdio. Instituto, né? Uhum. E tem um episódio que vocês falam de NFT dentro da coleção, porque assim, você trabalha lá no Instituto 6 dias na semana, né? Sim. Já surgiu alguma obra desse teor, assim, super contemporâneo, assim, extremamente digital, pautada no NFT, essas coisas recentes, assim, que a gente ainda estranha? Tem coisas que a gente ainda estranha, com certeza, né? Tem coisas, assim, não tão recentes e não tão disruptivas, assim, que as pessoas ainda estranham. Mas, recentemente, a gente fez uma exposição de obras brancas, que ainda tá lá, para quem quiser visitar. O Lucas foi Sim. uns dias atrás. E, dentre essas obras, tem uma obra da Dora Longo Bahia, que ela é uma pintura. Do aplicativo. É uma pintura que tem um QR Code ali, e aí você baixa um aplicativo, e ele tem essa tecnologia, eu não sei se essa é a nomenclatura certa, mas de realidade aumentada. É isso mesmo. Então, você baixa o aplicativo, pela sua câmera do celular, você consegue ver o que seria a pintura verdadeira, né? Ou uma segunda pintura que está ali, que só layer a mais existe, ali. que só existe no mundo virtual, assim. Então, eu acho que essa é uma das obras que vai chegar mais próximo aí do que a gente tem de NFT hoje. A NFT ainda é um fenômeno muito novo, apesar do nosso podcast ter saído ano passado. Foi. Ainda é novo, né? É muito novo, assim. A gente precisa de um certo distanciamento, principalmente quando se fala de arte, assim, de história da arte, para perceber o que foi importante, o que não foi, o que vai ficar, o que não vai. E o valor, né? O valor, por enquanto, a gente está vendo aí os valores sendo muito variados. Sim. Então,
A primeira grande NFT foi lá para 70 milhões de dólares. E agora a gente vê nas plataformas menores obras de artistas jovens que estão ali, R$ 300, você consegue Sim. comprar uma NFT. Tem até de R$ 1, assim. né? Tem bizarro. muita coisa. Mas assim, eu acho que a NFT, ela vai transitar muito naquele mercado que já existia da ilustração digital. Eu, quando era adolescente, eu passava, tipo, dias no DeviantArt, Sei. que era um site de imagem, assim, um banco gigantesco que a Sim. galera vendia. E então isso me remete muito àquela época, assim. Eu falo, isso já acontecia, só que não estava ainda no mercado de arte, né? Não tinha ainda essa tecnologia específica. Sim. Mas aí eu acho que por ter essa transitoriedade entre os dois mercados, eu acho que o mercado de arte contemporânea vai conseguir ou fechar e manter elitizado como ele é, de alguma forma, ou ele vai abandonar. É interessante, Assim, porque a interessante. tecnologia de blockchain é uma coisa muito nova, mesmo. Se tu pegar a origem, provavelmente é 2002. E NFT tá na pauta agora, que é uma das variáveis dessa tecnologia, né? Uma das vertentes. Tem que esperar, né? ela começou, na verdade, eu fiz uma aula um tempo atrás com o Gustavo Perini, eu acho que até comentei no episódio do Clima. Uhum. E que ele falou sobre blockchain como uma espécie de uma informação, né, de um documento para obra de arte. Então, Registro, né? um registro que era impossível de hackear. Então, né, por onde a obra passou, por quanto ela foi comprada, a quem ela pertenceu, que é um problema quando você vai falar de, né, De quadros muito validar quadros, se é isso mesmo, se é falso, se não é. Autenticar, Sim. né? A perícia sofre muito com isso, assim. Então, para as obras contemporâneas, estavam sendo adotado esse tipo de documento que ficava lá na blockchain, né, com essa Sim. criptografia. Mas ainda não se falou em NFT naquele momento. E isso faz, sei lá, uns 2, 3 anos. Muito recente. Então, é muito recente. É. Por isso que a gente não tem muito como saber. Porque assim, eu perguntei de dentro da coleção. A NFT já chegou nas galerias? Então, já chegou. Tem 2 galerias grandes. A Zipper é uma, e eu não vou lembrar agora o nome da outra. Se não me engano, a Leme. Mas que já estão em plataformas, assim. Existem plataformas específicas de NFT e algumas galerias meio que compram, né, um espaço ali na plataforma para atuar. E a Fama, que é a fábrica de arte do Marcos Amaro, lá em Itu, já tem uma exposição. Uma coleção de NFTs? Uma exposição virtual, que fica ali hospedada num ambiente virtual e com obras só de NFTs. Então, assim, são as obras, né? Você entra no ambiente virtual, você é meio gamificado, também você anda. Mas é com VR, assim, óculos ou no Você celular? consegue acessar pelo navegador normal. Eu não Se tu sei pôr se VR, você tu vai tiver... acessar. Se você tiver o óculos, acho que consegue. Mas aí é isso, é um espaço virtual que meio que recria o espaço lá da Fama. E aí você vai olhando as obras, elas estão na parede, assim. Mas todas são NFTs já, elas só existem ali naquele ambiente. Eu acho muito interessante esse assunto. Eu também. Que, cara, a gente nasceu mais ou menos ali na época da internet que a gente nasceu na internet, né? Uhum. Na época que nada tinha dono. Então, não tinha nem regra na internet. Agora estão daí. loteando a internet. Então, Então, loteando. eu vi que teve uma instituição grande, eu não sei se foi uma grife grande, uma marca grande, assim, que comprou por milhões um terreno nesse metaverso. Sim. Assim, um terreno. As ideias. Então, assim, é. vai ser realmente, assim, acho que tem um jogo, a gente estava discutindo sobre isso com a Dulce, inclusive, A essa Web semana. 3.0, né? Essa conversa toda, né? Que tem jogos que você constrói a sua casa e você fica vivendo ali naquele universo virtual. Tem Tipo um The Sims, só que... Jogador Número 1 é um livro, filme que retrata essa realidade Tem. distópica. E o Gil leu esse brisa livro um isso. tempo atrás e a gente ficou pirando nessa possibilidade um tempo, assim. Porque enquanto ele estava no instituto, todos os dias a gente estava junto. Então, o que as pessoas escutam no clima acontecia todo dia. Eram extensões das conversas, né? O que acontecia mesmo era a gente trocando ideia dentro do instituto, porque isso tudo a gente leva muito para educativo, assim. Gente, essa conversa esse podcast que a Carol tá falando, o link tá na descrição, tá? Ele existe. Bem lembrado. Ela existe. Vai estar na descrição aqui o link. Isso mesmo, escutem lá o clima, que eu acho que vale a pena, principalmente se interessarem por esse Sim, assunto. tem assim. um episódio só sobre NFT.
A gente vai linkar A esse gente tá episódio, tentando pode ser? dar uma pincelada, né, Sim. em vários assuntos. Mas você falou, as conversas vocês levavam pro educativo. Sim, isso acontece até hoje, assim, né? Agora sem o Gil, mas agora a gente tem outra equipe. Mas ainda assim, o meu processo de criação das abordagens que são feitas pelo educativo é muito esse, assim, né? De pensar sobre coisas que eu tô me interessando na minha vida, naturalmente, assuntos, filosofia, filmes. A gente vai pescando essas ideias e eu vou transformando em possibilidades de conversa relacionando com arte. Então, a gente recebia sempre um grupo de psicanalistas, assim, a gente recebe ainda. E eles são um grupo que a gente normalmente consegue discutir coisas que a gente está interessado, assim, porque eles são um grupo que vão na nossa conversa mesmo, assim, conseguem levar bem adiante. Uhum. Mas desde os termos mais filosóficos, assim, do que é tempo, percepção de tempo, né, o que muda de pessoa para pessoa, agora com a pandemia, como que a O nossa estar percepção junto. de tempo mudou. Tinha essa É. abordagem na sua época, né, do significa se relacionar com outra pessoa, do conviver, do viver, do dividir a vida. Os temas abordados em Atenas, né? Aqui hoje Tudo meio filosófico, assim, mas é porque são temas que acho que a gente consegue levar muito facilmente para a arte, porque os artistas estão Claro. pensando sobre isso. Sempre. E que sempre é interessante. Se você não pensa isso no seu cotidiano... Sim. É difícil achar até basicamente seu propósito ali, né? Então, eu Porque acho que... de onde você veio, quem você é. Por que você você é assim. faz tudo isso, né? Eu lembro, teve grupos de criança, assim, às vezes a gente entra em assuntos filosóficos e eles ficam realmente pensando, assim, que são coisas que, né, é comum eles falarem assim, nossa, eu nunca pensei sobre isso. Pô, e eu tenho uma outra pergunta que talvez não seja a palavra ideal que eu vou usar, mas você tem uma história de vida diferente, né? Pelo que eu sei, você morou no Japão um tempo, você veio pro Tem isso, Brasil. Eu não Morei. gosto de usar a palavra diferente, mas eu não veio na minha cabeça alguma outra palavra. Exótica. Essa é pior ainda, essa palavra eu acho que eu deletei do meu É porque é vocabulário. estranho pra gente, né? É Eu diferente. conto na mão quantas pessoas acho que eu conheço que já foram ao Japão, sabe? Porque é difícil, é uma viagem cara, né? E longe pra caramba, Longe. né? Mas Que eu é conheço- diferente de Eu turismo. conheço muita gente que quer ir, que gostaria de ir. Quando eu falo que já morei lá, as pessoas ficam, nossa, eu queria muito conhecer. Mas, assim, o realmente ir até lá, eu acho que é um grande desafio, assim. Claro. Porque é muito caro, porque é muito longe, mas também porque é muito diferente. Sim. Você não sabe o que esperar. Mas você tem origens né, lá e você morou, né? Morei lá, morei desde os 11 anos até os 15, assim. Passei essa fase da adolescência lá. E... Você vivia, tipo, em comunidade? Como Ou assim? normal? Porque tem certos lugares no Japão que você vive em comunidade. Não, é normal, assim. A comunidade brasileira é muito grande, assim. Uhum. Mas não é uma coisa organizada. Pelo menos até... Ou dita, né? Onde eu morei, assim, era uma cidade que tinha muito brasileiro. Na minha escola, assim, e era uma escola do primeiro ano até o sexto ano. Uhum. Tinha mais de 40 brasileiros. Caraca. Então, você assim... fala português. Falava muito. Tinha uma sala, assim, claro que as escolas lá são muito preparadas para isso. Então, tinha uma sala que era só de japonês básico, onde os brasileiros, né, conviviam em aulas que a gente não conseguiria acompanhar. A gente ia para essa sala e aí tinha uma professora só para ensinar o básico para todo mundo que chegava. Sim. Então, eu fazia aulas, por exemplo, de matemática, eu fazia aula junto com a minha turma, normal. Uhum. Universal. Não, e era maravilhoso, assim, porque eu tinha, até um pouco tempo atrás, eu tinha uma das provas que eu fiz e eu tirei 10. Caraca. Uma prova em japonês, de matemática, assim. Era o meu orgulho. Mas prova de história, por exemplo, eu não ia conseguir acompanhar, né? Tipo, sei lá, todos os imperadores que o Japão já teve, eu não tinha ideia. Então, Um país milenar, né? Os caras, putz. eu ia para essa sala, que aí eu aprendi ali a escrever o hiragana, katakana, aprendi os kanjis básicos, coisa que eu sei até hoje, assim. Imagina, isso deve ter dado um repertório muito grande, né? Eu acho que sua vida. muda muita coisa, assim. Naquela época, eu não tinha noção. E eu acho que é muito difícil você perceber com 10, 11 anos o quanto aquilo vai modificar quem você é, assim, a longo prazo. Exato.
Mas com o tempo, assim, isso é uma coisa que eu converso muito com meu irmão, que foi pra lá ainda menor. Se eu tinha 11 anos, ele tinha, sei lá, 6, 7. Caraca. E a gente, às vezes, senta pra conversar do quanto isso transformou, né? O que a gente poderia ser, tendo nascido em Matão. Uhum. E depois morando no Japão e voltando para o Brasil, enfim. As nossas perspectivas de mundo ficam muito diferentes, assim. Imagina. Amplia muito. Então, até hoje, assim, tem coisas que eu percebo que são influências ainda da minha educação no Japão. Que foi curta, mas que foi, né, Mas muito você diferente. ficou o quê? 4 anos no Japão? 4 anos. É muito tempo. E é num período de formação mesmo, Sim. de personalidade ali, né? Tipo, sei lá, dos 10 aos 15. Tinha alguma coisa que você gostava muito do Japão? Nossa, eu gostava de tudo no Japão. Eu gostava demais, assim, eu me adaptei muito rápido. Eu gostava muito, assim. Gostava muito da comida, sou apaixonada até hoje, mas a comida lá é muito diferente do que a gente conhece aqui como Imagino. comida japonesa, assim. Isso que o que tem aqui é uma... É uma aberração. É uma aberração. Eu falo assim, não sei não como acho. o Japão não declarou guerra ao Brasil. Não, Nem a Itália, né? tem, claro que tem coisas absurdas, Uhum. assim. Teve uma época que a gente achava que o cream cheese era absurdo, e aí hoje a gente vê Doritos em cima Nossa. das coisas, assim. Uhum. Então, é uma coisa que, né... Mas eu gostava muito da comida. O chocolate de lá é muito melhor que o daqui. Assim, absurdamente. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei um tempão sem comer chocolate. Caraca. Porque eu achava daqui intragável. Que eu saiba, o Japão foi um país na história, um país com bastante agricultura, né? Ainda mais agricultura familiar, né? Então, tinha muita coisa orgânica, natural. Eu não sei hoje. Mas pela história, eu sei disso. Eu não lembro, assim, porque como eu era adolescente, eu não me ligava muito nessas coisas, assim. Mas ainda é muito, assim, tem muita agricultura, mas é um solo difícil, assim. Então, Uhum. planta-se muito arroz. Então, tem plantações de arroz enormes, assim, porque também se consome muito Muito arroz. arroz, né? Mas tem muita coisa importada. Eu sei que, assim, açúcar lá... Todo o açúcar de lá é de beterraba, porque a cana-de-açúcar não vai. acontece É lá. um país tropical. Então, tem umas questões, assim. Mas, com certeza, o controle da comida, assim, né? Da qualidade da comida é muito mais rigoroso, assim. Claro. Tanto que eu me lembro que na escola a gente ficava sempre período integral e a gente tinha que almoçar na escola. E é uma refeição completa, assim. Você não tem opção de levar a sua comida, você tem que comer a da escola. E você tem que comer tudo que tiver. Assim, tudo que tiver, você tem que comer. Porque eles encaram a alimentação como uma coisa necessária. Uhum. Você não come porque você gosta. Você come Você se come precisa. porque é bom pra você. Exato. Então, o tipo de comida que você vai consumir ali tá muito mais associado ao quão saudável ela é do que o quão gostosa ela é. Você lembra de ter... Você morava perto da escola, você ia a pé? Todo mundo vai a pé pra escola. É obrigatório. Todo mundo estuda na escola do bairro. Como que chama a escola? Gakko. Todo mundo estuda obrigatoriamente na escola do bairro. Então, se você mora nesse bairro, você vai estudar nessa escola. Uhum. E você vai sem acompanhamento dos seus pais? Sem acompanhamento. Então, é porque tem uma dinâmica específica, né? Então, você não pode levar o seu filho na escola porque ele tem que aprender a andar na rua sozinho. Uhum. E se ele é mais novo, ele vai aprender com os mais velhos. E Sim. se ele é mais velho, ele vai ter que ter responsabilidade não só por ele, como pelos mais novos também. E também tem uma questão de diferenciação, assim, né? De camada social. Então, se você chega na escola com um carro melhor do que o outro, isso pode gerar Algum conflito alguma na coisa. turma. Então, todo mundo vai a pé, porque também é uma forma de manter todo mundo igual. E você acha que essa vivência no Japão formou muito de você hoje? Com certeza. Com certeza. Porque, pelo que eu sei da sua vida, quando você veio pro Brasil, você morou um pouco com essa questão de comunidade. Antes, na verdade, eu já morei numa situação mais de comunidade, assim. A gente morou num assentamento quando eu era criança, eu era bem criança mesmo. Acho que eu fui pra lá com 4 anos, meu irmão era bebê. E a gente mudou, meu avô morava numa agrovila, que tinha sido, né, do MST, um assentamento, que depois foi loteado. E aí a gente foi morar lá. Meu pai construiu a casa lá, enfim. A gente morou lá alguns anos também. Então, já tinha meio que uma coisa de comunidade e de estar ali muito, muito junto, assim. Eu lembro que eu tinha amigos em diferentes agrovilas, assim, Sim. e a gente tinha que se reunir. Mas
a gente passava o dia todo perdido no meio dos sítios, assim. Sendo crianças. Sendo criança, comendo fruta direto do pé, assim. Tinha o galo que corria atrás do seu irmão. Tinha um galo. Essas histórias nunca perdem a graça pra mim. Porque tinha muito bicho, claro, né? E aí tinha esse galo, que era... Assim, quem já conviveu, você sabe. Quem convive com galo, galinha, assim. Eu e o Pedro até tem um galinho aqui, o Ticuliro. Tem o Ticuliro, nosso galo É nosso pet. galo pet. Ele é um galo que come na mão, cara. Ele tá aí ainda. Tá porque eu lembro dele pequenininho. O Pedro protege ele sempre. Eu protejo porque o cachorro corre atrás dele. Isso aí. Então, quem convive sabe que às vezes eles são um pouco agressivos, assim. São bem agressivos. E meu irmão morria de medo. E assim, tinha a casa da minha avó e tinha a nossa casa e tinha um corredor, assim, mais ou menos, mas era tudo chão batido. E ficavam todos os bichos soltos. E aí, o meu avô, às vezes, meu irmão tinha que ir de uma casa pra outra, ele tinha medo, ele não ia. Ele vai me matar. Mas aí, o meu avô, às vezes, dava um reio, assim, né? Que tipo um chicote na mão dele. Falava assim, Tó, vai... Que isso aqui vai te proteger. Mas a Carol falou assim, que o irmão dela vai matar ela, né? Tô guardando uma do meu irmão também pra falar. Porque meu irmão viajou pro Japão. E ele trouxe umas coisas pra gente. Meu irmão teve 2 vezes no Japão. Uma em 18, eu tava lá no instituto ainda. Ah, tá. E agora, recentemente, nas Olimpíadas. E essa primeira vez que ele foi, ele trouxe uma porrada de coisa do Japão. Tipo uns penduricalhos, lembrancinha, então umas O bugigangas. kit viagem. E pra quem não sabe, aqui na região de Ribeirão Preto tem uma cidade chamada Guatapará. Que é uma cidade muito forte, assim, pela origem, né, japonesa e tal. E tem uma festa grande lá que chama Festa da Colheita, de Guatapará. E eu fui na Festa da Colheita de Guatapará com meu pai. E meu irmão já tinha visitado a gente, tinha voltado pra casa dele e tal, não sei o quê. Quando a gente chegou na Festa da Colheita, todos aqueles negócios que meu irmão trouxe do Japão, tinha vendendo lá em Guatapará, sacou? Eu falei assim, pai, acho que meu irmão foi pro Japão, Foi pra coisa Guatapará. nenhuma, ele foi pra Guatapará, cara. E você falou que é a cultura japonesa, né, da questão da alimentação, agricultura e Comunidade, tal. Comunidade. Então, lá é muito forte isso, né? A Festa da Colheita tem concurso de abóbora, sabe? Sim. Eu De adoro coisas que essas eles coisas. plantam, assim, é muito legal. Porque o Ribeirão Preto tem A história do café, né? Não, e como é que chama a Tem aquela festa que festa, tem né? no Morro de São Bento? Ah, sim, o Tanabata. O Tanabata também. Então mas a é gente uma tá... releitura da releitura da releitura. Não, mas tô falando, a gente tá rodeado, né? A gente Mas tá cultura essas rodeado. japonesa, comunidades... sim. Eu acho que as comunidades japonesas no Brasil são muito unidas, assim, né? Sim. Tipo, as cidades que têm a comunidade japonesa, assim, eu sei que Tipo em o Bauru... bairro da Liberdade, em São Bairro Paulo. da Liberdade, eu sei que Piracicaba tem uma comunidade unida, assim. Então, tem algumas cidades que têm uma tradição de comunidade japonesa e que acaba fazendo essas festas. Tem muita importação, né, de coisas... Tem gente que vai e volta e tal para trazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que as bugigangas que se compra, sei lá, no aeroporto ou nas lojinhas mais Não, porque a gente comuns, vê assim. vídeo na internet, assim, de essas máquinas que vendem coisa, que você põe dinheiro e você pega. Nossa, No isso Japão é uma absurdo, loucura. Venda E a machine. gente Venda pegava machine. muito, Isso. muito. É um esporte quase, sabe? Tipo, a gente... Tipo no posto. Tem shoppings. Os shoppings lá normalmente tem um andar inteiro de jogos. E aí não só disso, qualquer tipo Sim. de jogo, aquelas máquinas grandes e tal. Máquinas de jogo de dança, sabe? Karaokê. Sim. Karaokê é muito forte. Mas os meninos, eu lembro assim, né, que eu estudei tanto em escola japonesa quanto em escola brasileira no Japão. Então, eu transitei entre esses dois lados. E a galera leva muito a sério, assim. Os meninos saíam com vários ursos de pelúcia, assim, saíam Caraca. distribuindo, porque não tem mais onde enfiar, assim. São muito bons, né? Eu tenho urso de pelúcia até hoje do Japão. Que da hora. Eu Muito guardei um massa. Snoopy, né, porque eu tenho a Maya, que é um Beagle. Sim. E aí eu tenho um Snoopy de pelúcia. Tenho Stitch. Lá, Lilo e Stitch é muito, muito famoso, assim, muito grande. A história do Havaí. As pessoas são muito enlouquecidas por Lilo e Stitch, então eu tinha um monte de coisas, assim. Tenho até hoje os Puta, bichinhos. mas é um filme muito bonito, né? Eu gosto muito. Eu gosto muito desse filme também. Carol, e influência... agora a gente vai linkar os dois assuntos, assim. Influência da arte japonesa, de origem japonesa, na arte contemporânea brasileira, assim, na produção. Eu não sei se tem uma coisa muito direta, assim, porque eu acho que
a gente tem... Hoje em dia, as pesquisas são muito individuais, assim, né? Quando a gente falava de movimentos, que nem se a gente for falar da arte oriental no modernismo, que é um movimento que Que vários eu creio que artistas sejam vão... os pais, né? Tem uma coisa, assim, muito forte de procurar tanto na arte africana, nos artefatos africanos, quanto na japonesa e chinesa, assim, uma nova estética. Uhum. Então, isso no modernismo, por exemplo, é muito fácil de identificar. Agora, quando a gente fala de arte contemporânea, eu acho que as pesquisas são muito individuais, assim. Dá pra gente procurar, talvez, artistas especificamente que se inspirem ou que tenham alguma referência Na direta. estética, né? Mas acho que, assim, coisas... Assim, influências estéticas que a gente recebe muito do Japão é a indústria do entretenimento, do anime, né? Eu Sim. acho que é uma coisa que é marcante, assim. Eu lembro que quando eu cheguei do Japão, na escola as pessoas me perguntavam muito, assim, você assiste anime, você gosta de anime? E eu, não, eu não gosto de anime, não assisti anime lá. Mas era uma decepção, assim, porque é o que as pessoas reconhecem, assim, do Sim. Japão. Porque- Tipo estereótipo também, Porque né? dentro do programa educativo lá do Instituto, como é um espaço que o visitante tem a palavra e às vezes ele levanta uma bola lá, surgem esses assuntos de atualidade dentro da conversa, né? E relacionar com as obras e tal. Então, eu lembro de casos de conversar sobre anime e eu não entendo nada de anime. Recentemente, não. o lance do K-pop. Ah, é verdade. Mas aí o K-pop é da Coreia, É né? Eu Coreia. sei, é uma referência Oriental, asiática, oriental, mas tem o J-Rock também do Japão. Ah, tem. Uhum. Não, o J-pop era uma coisa bem anterior, assim, sei lá, 2013. Porque quando me falam de Japão, eu consigo remeter na minha cabeça, tipo assim, televisão foi inventada, rádio talvez. Questão tecnológica, Questão talvez. câmera, né? Muita tecnologia Eu acho que uma saiu coisa de lá. que é uma referência geral, e a gente tem um exemplo muito bonito, assim, no Instituto, é a fotografia, né? Como que tem essa relação com a câmera, com a fotografia. E a gente tem o Masao Yamamoto, que é um artista japonês, que, né, tem representação no Brasil. E na coleção do Instituto tem as fotografias dele, que são fotografias extremamente delicadas, assim, são pequenas. Pequenas, né? Ele cria uma relação com uma fotografia antiga, assim, quando a fotografia ainda era uma relíquia, Sei. era uma preciosidade que as pessoas carregavam Das consigo. câmeras de foto. Com a coisa analógica, né? Elas são um pouco amassadas, meio cortadas manualmente, assim. Ele Então tem uma risca, coisa... né? Ele tem uma coisa ele tem uma interferência, né? ele Eu tem uma coisa de totalmente criar leigo uma sobre esse memória artista, ali, mas né? o que tem ali? Como assim? Você consegue escrever o que seria um trabalho, por exemplo? Do Fotográfico Masao? dele? Sentido. É, Do Masao? É do Yamamoto. são tipo fotos de campo, fotos da cidade. Tem alguma coisa paisagem, assim. tem vários objeto. tipos. Mas elas são todas em preto e branco, então é uma câmera analógica, realmente, que ele usa. E elas são cenas poéticas, assim, vamos dizer. Porque eu interpreto as fotografias dele como, cada uma como um haikai, assim. Tanto Da que hora. elas vêm numa caixa, assim, às vezes ele faz alguma série de 5 fotografias, e elas vêm numa caixa junto com um poema. Uhum. Então, são fotografias, tem algumas de paisagem, de campo, mas elas são feitas, assim, muito fora do que seria um padrão de paisagem, assim. Quando você imagina uma fotografia de paisagem, ele trabalha com luz e sombra de um jeito muito diferente. Contraste, né? Muito contraste, porque justamente também por ser preto e branco tem um contraste maior. Tem fotos de animais, fotos de corpo humano. Então, isso varia muito, assim, Eu não sei se o é tema. eu não sei se é um mito, mas era uma coisa que, sei lá, eu ouvi falar, eu repassei, eu acho, na época. Mas ele manipula a foto, Lucas, de uma maneira que parece que uma foto é uma relíquia mesmo, é antiga, que ficou guardada numa caixa Sei. e ele tá expondo ali agora. E para ele chegar nesse Um tesouro. resultado, ele colocava a foto no bolso, aí ele sentava carregava. em cima da Pode foto. dar uma envelhecida? Ele andava com ela para envelhecer ela naturalmente, tipo um processo de envelhecer instrumento musical, Sei. sabe? Manualmente, tipo Sei, Relic. sei, sei.
Custom shop e tal. O custom shop. E aí ele rasgava, amassava a pontinha, riscava com uma caneta, assim. Então você pega toda a obra dele, Ele tem esse tem uma cuidado. interferência dele na obra, assim. Não sei se todas, mas a gente acabava procurando, assim, né? Falar, ali tem um risquinho ali e tal, é muito bonito. Eu não sei se ele realmente fazia isso, mas é o que parece, assim, porque Aham. são obras recentes. São fotos de 2010. Pode ser um mito. Pode ser um mito. Eu Pode. não lembro disso. Aham. Não sei dizer Pô, também. mas é legal deixar isso no ar também. Não sei dizer. Pesquisem aí, se vocês Pesquisem, acharem. Dá se seus vocês acharem pulos. legal. Se vocês acharem, comentem. Ou vão lá no Instituto. É verdade, tem obras agora, mas, ó, vai até dia 7 Então já de era porque a maio. gente tá no Que é a futuro. exposição do branco. A exposição do branco tem uma foto do Masao. A exposição do branco vai ficar até o final do ano, eu acho. Mas tem mais fotos do Masao Yamamoto na exposição de fotografias. Ela vai até 7 de maio. Massa. Então, não sei se vai estar no Que é ar que tá já. naquela sala lá no fundo, à esquerda, né? E a Carol hoje tá fazendo mestrado, tá trabalhando em vários lugares. E esse mestrado, Carol? Esse mestrado. É sobre a coleção, não é, Carol? É sobre a coleção, então. Porque, nossa, a gente passou por várias coisas sem sentido, né? Tipo, Mas é isso, né? Uma conversa É. ainda mais gravada. Eu acho que a gente vai pincelando várias partes, né? E que a gente se conhece faz tempo também, né? porque vocês vão puxando coisas da vida toda, assim, né? Sim. Mas o mestrado, eu sempre quis seguir carreira acadêmica, assim, sempre foi meu objetivo. Quando eu entrei na faculdade de artes visuais, eu Você nunca já veio quis ser pensando artista. no mestrado, no Eu já doutorado, pensava no no pós? mestrado, já pensava no tema do mestrado, que já era voltado para o mercado lá no meu primeiro ano, assim. Caraca. Eu nunca quis ser artista, eu era meio que uma ovelha negra ali na sala de turma. aula, porque todo mundo era artista e queria fazer as aulas práticas, e eu fazia as aulas práticas para passar. Era assim, a minha abordagem era, eu fazia todas as pinturas, o professor avaliava, eu virava tudo no lixo e ia embora, porque não era Só meu na interesse. técnica. E eu gostava da teoria. Eu estudava a história da arte, era meu rolê, assim, era história da arte. E aí, eu me formei, fiz meu projeto experimental, que é o TCC das artes visuais, teórico, sobre uma coleção de arte de arte contemporânea, que é a coleção do Adolfo Lerner. Ele colecionava arte concreta, neoconcreta, brasileira. E eu fiz porque eu me interessei um pouco pela polêmica, assim. Era uma coleção grande, assim, de 100 obras, até um pouco mais. E foi vendida integral para os Estados Unidos. Caraca, Para um tudo. museu, tudo. Para o Museu de Houston. E isso gerou uma polêmica, assim, né? As pessoas se revoltaram. Que era um Patrimônio. lote, né, fechado de arte contemporânea brasileira, muito importante, que estava saindo do Brasil. E as pessoas não iam ter mais acesso a isso, né? E então, eu me interessei um pouco por essa polêmica e fui pesquisar isso. E aí, eu entrei no instituto ainda fazendo. Sim. Inclusive, tive a oportunidade de conhecer o Adolfo Lerner, conversar com ele, que foi muito, muito, assim, muito carinhoso comigo, assim. E aí terminei, e até pensava, estava ali entre continuar falando sobre essa coleção do Adolfo Lerner, que eu adoro, que eu acho maravilhosa. Mas aí eu estava trabalhando dentro de uma coleção, de uma outra coleção de arte contemporânea, que eu convivo todos os dias, que nem o Pedro falou, 6 dias por semana eu tô lá, eu tô mais lá do que na minha casa, quase. E aí fez sentido para mim fazer sobre a coleção Figueiredo Ferraz. Mas, ao mesmo tempo, por estar ali dentro, eu tinha que pensar uma forma de eu conseguir ser pesquisadora distanciada do objeto, né? Então, não podia estar muito envolvida profissionalmente com aquilo, né? Então, a estratégia que eu com a minha orientadora bolamos ali foi de distanciar um pouco e falar do início da coleção nos anos 80. Então, estou estudando uma coisa que já aconteceu, que já foi. E tem a ver um pouco a sua pesquisa com a antiga exposição? Tem a ver, porque a exposição anterior a essa do branco foi a abertura 1980. Então, a exposição reuniu essas obras produzidas nos anos 80, que são parte da coleção. Isso me ajudou muito, assim, porque eu consegui ver as obras todas ali, como elas se relacionavam. Então, agradeço muito ao Rafael Maia Rosa, mas... Que foi o curador da exposição. foi curador. Mas aí a minha ideia é essa, é voltar lá nos anos 80 e perceber como que a presença de um colecionador
pode, né, influenciar ali naquele circuito, na carreira desses Local artistas até, né? muito jovens na época. Porque ele comprava obras de artistas muito novos, ali 25 anos, 23 anos às vezes. Casa 7. Dos Casa 7, Leda Catunda, Sérgio Romagnolo, enfim, aquela geração 80 de São Paulo, Jorge Guinle. E aí isso, né, acaba ajudando, assim, né? Os artistas sabendo que tem alguém que vai comprar, que tem alguém que se interessa, que está validando essas obras, eles continuam, tanto que eles Sim, é um continuam até estímulo. hoje. E são aí grandes nomes da arte contemporânea brasileira. Então, a minha pesquisa é mais ou menos sobre isso, assim. E aí eu comecei em 2020, no segundo semestre, e agora, no meio do ano, eu completo os 2 anos. Então, teoricamente, Se era apresenta para eu agora. terminar Se apresenta. agora. É? Mas tá quase, tá no finalmente mesmo. Mais ou menos, mais ou menos. Talvez eu ainda leve alguns meses, porque também foi no meio da pandemia, né? Várias coisas foram atrasadas. Eu aproveitei para fazer as disciplinas que são obrigatórias. Agora eu estou fazendo estágio de docência, então vou para Campinas toda semana, que Você também tá fazendo lá na Unicamp. lá na Unicamp. Eu junto com a minha orientadora, né? Então ela dá aula de arte contemporânea brasileira para graduação e eu participo dessa aula com ela também. A gente meio que divide ali. Então é uma experiência muito, muito massa, assim, dar aula para graduação, que é onde eu sentei ali naquela mesma sala, com aquela mesma Sim. professora como aluna. E hoje eu tô lá do lado da minha professora. Mas isso são trâmites que acabam Rolando, né? atrasando e tal. Talvez eu fique mais uns meses aí. Entendo. Mas tá caminhando. Uma pergunta um pouco chata, pelo até seu momento. Ah, meu Deus. Ah. Você pensa já no doutorado? Porque você me disse Eu para eu e penso. pro Pedro que você quer seguir a carreira acadêmica. Eu penso, Mas você pensa ou pincela? mas eu já penso me arrependendo. Eu sei. Você já sabe que Eu sei que eu vai vou sofrer. sofrer. Eu sei que eu vou sofrer muito. Porque o mestrado, eu já demorei 1 ano, né? Eu terminei a graduação, esperei 1 ano ali me dedicando só ao instituto. Mas isso é bom. É Porque bom. te dá maturidade Sim, com para certeza. o trabalho. E aí, prestei o mestrado, comecei a fazer. No começo é tudo lindo, mas aí os prazos vão chegando, a gente vai enlouquecendo. Uhum. Mas mesmo assim eu penso. Ainda lá no fundinho, assim, eu não quero admitir pra mim mesma, mas eu penso. E qual que é o seu grande desejo, assim, na carreira acadêmica? Onde você quer chegar? Nossa, não sei. Eu gostaria de dar aula no ensino superior. Eu gosto de dar aula, tanto que o educativo pra mim foi também transformador nesse sentido, assim, que eu gosto muito de dar aula. Ano passado eu fiz um curso de introdução à arte contemporânea brasileira para professores de artes. Uhum. E foi muito legal, assim. Foi uma experiência que para mim foi muito reveladora, assim, porque eu falei, não, é isso mesmo, assim, eu gosto mesmo de dar aula, de estar ali com aquelas pessoas, de proporcionar discussões em relação à arte, assim. Então, eu acho que essa é um dos objetivos, assim. Pô, que massa. E, pô, a gente começou a conversa com a Carol falando que não gostava muito do educativo. Não do educativo, é que ela fez o bacharel Sim. e tal. Mas como as coisas vão se transformando, né? Porque, assim, se não me engano, o mestrado já estava no seu plano, mas durante a pandemia você viu a oportunidade de pegar pesado nele. Foi um momento em que, por conta assim, eu já estava escrevendo o projeto, mas aí veio a pandemia e eu consegui, naquele primeiro mês ali de pandemia, de isolamento, eu consegui realmente sentar e escrever ele todo para mandar no prazo, assim. Até o que eu falei é uma provocação não para Carol, mas para todo mundo, assim. A carreira, às vezes, ela não é linear e às vezes ela não é lógica. Ela vai ter caminhos que Não. vão te trazer coisas diferentes. E a gente pensa em falar assim, não, vou largar tudo e vou fazer outra coisa. Exato. Vou fazer outra coisa, não vou fazer doutorado Exato. nenhum, não vou nem terminar o mestrado. Sim, mas Isso acontece. no final das contas, você está terminando seu mestrado. Então, então. E querendo dar aula, para você ver como às vezes você planeja uma parada muito nova, e não é linear. Sim. Né? Não, e às vezes assim, por mais que você vai e volte, né, tem um vai e vem na carreira, eu acabei fazendo o que eu pensava em fazer quando eu estava no primeiro ano da graduação. Que legal. Continuar no mestrado, assim. Eu fui fazer outras coisas, entrei no educativo e adoro o educativo hoje. Adoro, faço... Nossa, e é uma coisa assim, né, que você vai se apegando, conheço muita gente por causa do educativo.
E gosto muito de pensar as abordagens, que é isso, pensar essas perguntas que ninguém pensou ainda. Sim, questionar Questionar a vida, questionar o contexto, questionar tudo, assim. Teve um grupo de crianças, assim, que uma vez eu recebi, e aí a gente estava na frente de uma fotografia que é uma mulher nua. Ela tá nua ali, não dá pra ver nada, mas, assim, ela tá de costas e dá pra perceber que ela tá nua. E aí, com criança, adolescente, né, isso gera um burburinho, burburinho, Um assim, né? desconforto, às vezes uma É, risadinha. risadinha, Aham. assim. E aí eu sentei com eles pra conversar e falei, tá, vamos pensar junto, assim, como que surgiu a roupa na história da humanidade, assim? Legal. O que aconteceu que o ser humano inventou a roupa? Ah, era muito frio pra se proteger do ambiente, não sei o que. Eu falei assim, tá bom. E vocês moram em Ribeirão Preto. A gente mora em Ribeirão Preto. Sim. Tá todo mundo de calça jeans. É. Vocês passam calor de calça jeans? Opa. Passa calor de calça jeans. Então por que vocês usam Então, calça jeans? Se a roupa foi construída para proteger a gente do ambiente, por que a gente usa uma roupa que não condiz com o ambiente que a gente vive? por que a gente come salmão num país que não tem salmão? São coisas assim, né? E aí isso vai gerando um questionamento, Sim. sabe, do essencial, assim, tá? Então Exato. por que é estranho para mim um corpo nu num ambiente como Ribeirão Preto? Por que é mais estranho um corpo nu do que um corpo de calça jeans? Ou terno. Ou É. terno, sabe? O Uhum. que aconteceu ali? Então não é só mais para proteger, então tem outras questões envolvidas. Sim. Sociocultural. Na arquitetura Exato. tem um lance, assim, também. Porque se você mora em Ribeirão, por que você vive numa casa que tem o telhado super inclinado, assim, que é feito pra não juntar Juntar neve, sabe? Exatamente. É o rolê estético, né? Mas é a Forma e importação convenção sem, também. sem reflexão nenhuma. Você importa uma estética de fora Só e porque não é bonito. pensa sobre ela. Qual a função dela? Qual que é a função disso? Por que isso foi inventado? Então, questionar essas coisas e colocar pessoas para questionar essas coisas, para mim, é muito estimulante, assim, eu gosto. Imagina. Que lá é um ambiente muito fértil, tanto para quem trabalha quanto para quem visita, né? A gente lá tinha acesso, a Carol tem, né? Eu tinha, a uma biblioteca riquíssima e todo final de atendimento, eu imagino que vocês continuam produzindo um relatório, recolhe um material do educativo. E sempre que surge alguma coisa muito interessante, assim, alguma coisa meio fora da curva, a gente lê lá na sala, né? Sim. E acabou o atendimento, a gente já propunha uma discussão ali meio que imediata do que rolou no dia para não deixar escapar, né? Que tá fresco ali, né? Então, todas as situações interessantes que os educadores vão passando, os comentários sobre as obras que são, né, que fogem um pouco do comum, a gente divide entre a gente ali, porque vai acrescentando, né? Eu falo que as obras que estão ali, elas vão sempre ganhando mais camadas de significado todos os dias, assim. Eu creio que isso não fica só nas paredes do Instituto Figueiredo Ferraz. Essas discussões estão aí. Não. Então, se você habitar outros lugares de Ribeirão Preto, com certeza você vai ser provocado, ou talvez você mesmo vai se provocar para fazer esses pensamentos, né? Por exemplo, tu vai pro centro ou qualquer lugar. Eita. Isso que eu chamei a atenção. A gente tá chegou, né, na reta final. Vamos cortar tudo isso que eu disse, acabou aqui. Não, mas foi legal, pô, foi legal. Não, é que eu não concluí o raciocínio, né? Conclui, cara. O que você queria falar era que esse exercício do educativo, e a função dele Sim. é que as pessoas saiam de lá pensando sobre o mundo, lá fora. Sim, mas não só no instituto. Em qualquer na lugar. Sala de aula, Na sala de aula. numa dinâmica na praça, num restaurante. Isso Mas eu acho que tudo isso é exercício, é entendeu? o Você tem que exercício saber. crítico, né? E o professor tá ali para criar o ambiente. Isso. Mas às vezes não tem um professor. Às vezes você mesmo pode. Por exemplo, você tá andando e vendo um artista de rua fazendo um negócio e Com você cria certeza. uma dinâmica. E lá assim, o exercício do visitante, exercitar essa coisa de um raciocínio ou uma interpretação crítica de várias coisas, ali é um dos ambientes que promove isso de muitas vezes, assim, principalmente para jovens, né, crianças e adolescentes lá, que entram lá dentro com um pensamento muito encapsulado e voltado única e exclusivamente para o vestibular, sabe?
eu lembro isso porque eu tive experiências lá dentro, eu tenho certeza que você continua tendo, assim, esse era o grande barato da gente estar lá. Era de chegar no final de um atendimento, chegar alguém e falar assim, eu achava que como o passeio foi a escola que propôs, ia ser chato. Sim. E ali, como um ambiente de libertação, de pensamento, raciocínio, assim, tinha gente que vinha tirar foto com a gente no final, você lembra? Sim, Dar ainda abraço. Tem gente que depois procura a gente no Instagram pra conversar. Tem gente, hoje em dia, agora o Educativo vai fazer 10 anos no ano que vem. Tem gente que vai pra lá hoje com os alunos que foi como aluno muitos anos atrás. Então, eu vim aqui com o Educativo, com a minha escola, eu cursei artes, eu me formei e hoje eu dou aula e levo os meus alunos também. Pô, Então, é um ciclo que se fecha, assim, que é muito importante. imagino que o peso do Instituto em Ribeirão deve ser muito grande mesmo. E um lugar que levanta bastante assunto legal e proporciona uma experiência legal. Vocês têm ideia em outros lugares em Ribeirão que fazem alguma coisa do tipo? Eu acho que assim, com um programa educativo, né, Não, não Carol? educativo, que você pode Mas chegar que lá. você possa ter uma experiência estética, Algo assim. algo semelhante. O MARP. O MARP tem exposições muito Que fica ali no bacanas, centro, ali bem perto no da centro. prefeitura. Sim, é um espaço muito bonito, muito legal, assim, sempre traz obras legais. A própria galeria do Marcelo Guarnieri tem exposições que são abertas ao público. Tem o Ateliê da Praça, da ENI, que também faz exposições e que tem até um espaço, né, de aulas de artes, para quem quer colocar em prática uma produção de pintura, de desenho. Uhum. Tem outros ateliês, tem a W, que é ali pertinho do Instituto também. Também ali pertinho, de residência, né? Tem um programa de residência, de exposições. Um educativo como o nosso, assim, que propõe essas discussões, eu não sei dizer nem em um outro lugar, assim, nem se a gente fosse para São Paulo eu acho inteira. Assim, a gente teve, né, Carol, experiências assim com outras instituições que tem a galera do educativo, tipo o MASP tem um pessoal, O MASP não tem mais educativo. não tem mais. Não, A tem FAP. MASP Acho que na época que a gente Escola. foi. Mas, por exemplo, O Museu da FAP tem. tem. A Bienal. A Bienal tem um educativo muito A bom. Bienal Em tem, geral. e assim, a Bienal distribui um material educativo feito em gráfica, assim, porque o Instituto, lá tem um grande barato do pessoal do educativo do Instituto, é que, assim, cada educador pode bolar uma estratégia de arte e educação em cima das exposições. Então, não vem um material educativo, tipo cartas, tabuleiro, para você usar qualquer com os material. alunos. A gente pode... Criar. Os educadores podem criar o próprio material. O Pedro, uma vez educador, sempre educador. Os educadores podem criar o próprio material, gerar a própria abordagem. Então, se você quiser levar uma caixa de som e tocar um som lá e Legal. discorrer alguma coisa, ou você imprimir alguma coisa, plastificar lá dentro mesmo, eles dão essa oportunidade da gente poder executar o próprio material educativo. Fica uma dica de que a gente mora aqui em Ribeirão, e Ribeirão é uma cidade bem grande, e tem muitos lugares bem legais de se visitar, de conhecer. O Instituto é um deles, que a gente conversou bastante aqui. Mas tem muita coisa. Entrada certeza. gratuita. É importante, entrada gratuita. E tem um dos motivos desse programa, Lucas, é a gente fomentar a cena local. Claro. Então, assim, explore a sociedade, né? Incentive as atividades locais, assim, visitem os lugares, conversem com pessoas, sabe? Com empreendedores, com lojas, com tudo que é local, Com com artista, a sua cena. banda, tudo. Porque isso, na grande maioria, só depende de ter a visita e de ter o fluxo. Ainda mais nesse período que a gente saiu de uma pandemia, que muitos desses lugares tiveram que fechar as portas. Isso. E o Então- Instituto não fechou as portas, né, durante Não. a pandemia. A gente fechou para o público, mas a nossa equipe se manteve. A gente teve, né, a gente elaborou atividades online, a gente fez lives, a gente fez atendimentos Se manteve pelo presente, aplicativo. com A certeza. gente teve um esforço ali para manter alguma movimentação, para garantir o acesso das pessoas às nossas exposições, mesmo que virtualmente, assim. Então, o educativo e o Instituto conseguiram se manter graças, né, A organização, né? ao presidente, enfim. É isso. E, pô, fiquem aí, o Pedro e a Carol
falaram bastante lugar aqui em Ribeirão que vocês podem ir e visitar e conhecer. Total. Muita coisa vai estar aqui no link na descrição. Eu queria agradecer você, Carol, por ter aceitado e ter vindo. Eu que agradeço. Carol, o convite. muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Isso, né, Lucas? Pô, muito legal a nossa conversa. Trocando A gente essa conseguiu ir do Japão ao Ribeirão Preto. A Matão, do Japão a Matão. Matão. A gente foi do Japão, Matão, Guatapará, Ribeirão. Muito louco, né? Nossa, nem passamos por Portugal. Nem passamos Nem por passamos Portugal. por Mas não, mas Campinas. vão ter. A gente vai fazer o episódio 2 com várias pessoas. Sim, com certeza. Passaram aqui. Mandar um salve. Peraí, muito obrigado, Carol. Opa! Se despeça pra galera. Como que a galera te acha na Eu que internet? agradeço. Bom, eu quero primeiro que as pessoas achem o Clima. Sim, Então é @clima.art no Instagram. Link é na uma descrição. plataforma que a gente criou, eu e o Gil, que a gente tá na luta aí pra manter com o final do meu mestrado, mas é um projeto que vai sobreviver. tem e chama aí. Tem muito. E vai Tem lenha pra acontecer. queimar. E o meu Instagram pessoal é Carol Eldes, então acho que é melhor escrever. Vai Sim, estar tudo na saberem, descrição. vai tá Porque tudo na não é tão descrição. simples, mas aí fica. Siga a Carol, ela posta fotos legais. E a vida da Carol é legal. É muito massa. Sigam a Carol. Sei. Quando o Lucas falou assim, você vai ser convidada, eu falei assim, pô, mas eu sou muito interessante, assim, o que vocês vão me perguntar? Você que pensa, que a gente tá Nossa. marcando a parte 2 já. Meu Deus do céu. Vai. Gostaria de agradecer aos apoiadores do Bloco Entrevista, que são... Carlão, BGT Speakers, muito obrigado pelos falantes mais legais do Brasil. Valeu, Carlão. Melissa Veludo, da Degustadora de Histórias. Isso. Muito obrigado, Melissa. Vinícius Gomes, da Roda Roda Moinho Moinho Poesias. E o Augusto Carminati, da Zait. Muito obrigado, Augusto. É isso aí. Carol, muito obrigado novamente. Valeu, a gente Eu se que vê na agradeço, próxima. a gente se vê. Até mais. Falou. Gente, até a próxima semana. Tchau.